Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque nesse mundo da internet, né, nesse mundo de velocidades incontroláveis, né, que a gente fica tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, vai então o bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo, que vai acompanhar esse projeto que se inicia hoje, 31 de março, né, que foi o dia que há 23 anos eu cheguei ao Ceará para uma nova etapa de vida profissional, pessoal, perspectiva zero, né? Como a gente tem um ditado que eu ainda vou descobrir de onde veio esse ditado, né? Porque além de jornalista, eu sou um amante da literatura, das letras e das artes em geral, mas a literatura tem um cantinho especial. E eu vou querer descobrir, depois o Gustavo vai me ajudar também. Gustavo Portela, né, que é o nosso parceiro aqui do Varanda Criativa, que você que tem qualquer projeto de audiovisual, digital, deve conhecer e deve aproveitar ao máximo, porque é um espaço belíssimo. E ele vai me ajudar também, e os convidados também a descobrir de onde vem essa expressão, né, que é chegando com a mão na frente e outra atrás. Eu cheguei exatamente desse jeitinho em 31 de março de 2001, na cidade de Fortaleza, com um tempinho parecido com o que a gente está vivendo hoje. Meio chuvoso, um sol querendo sair, sai, não sai. E eu cheguei no ônibus da Guanabara, para essa cidade que eu aprendi a amar e que hoje estou aqui depois de 23 anos começando esse projeto. E claro, nesse intervalo aí eu vou ter muita história para contar, que vai gerar muitos programas do Papo Cajuína. Porque hoje eu estou aqui com a doutora Lorena Madeira e o professor Paulo Armando, né? Eu vou apresentando devagarinho os dois, para não ficar aquela coisa meio chata de passar um currículo, né? De ficar falando 5 minutos só do currículo, né? E durante a conversa a gente vai falando um pouco de quem são esses convidados, né? Porque eles estão aqui hoje, inaugurando o Papo Cajuína. E eu vou começar com a doutora Lorena, né? Médica alergista, para nos falar de um projeto, doutora Lorena, que ganhou as manchetes dos jornais já há algum tempo e que ele tem uma importância muito grande, né, para os pacientes que têm problemas com diabetes, né, e... É diabetes mesmo, meu Deus, não. Alergia. Alergia a medicamento. Essa parte vai cortar aí. Com alergia, que é um projeto de lei para possibilitar que essas pessoas que têm, né, essa limitação com a questão da alergia possam usar a caneta autoinjetável. É isso mesmo? Me corrija, me explique. Bom dia. Bom dia. Sim, existe um projeto de lei na tentativa de que as pessoas aqui no Brasil comecem a ter acesso à caneta autoinjetável com adrenalina. Principalmente as pessoas que já tiveram eventos graves com anafilaxia ou edema de glote, que é uma medicação que vai mudar todo o prognóstico do paciente quando ele consegue utilizar a adrenalina nos primeiros 5 minutos, até os 5 minutos do início do quadro, que é de alta gravidade, né? A anafilaxia, ela vai atingir geralmente 2 órgãos, 2 sistemas. Geralmente os pacientes eles apresentam um quadro cutâneo, né? Cutâneo mucoso. Eles vão ter lesões avermelhadas e elevadas papulares no corpo, que são chamadas de urticária, que vão aparecendo de uma forma muito rápida. Muitas vezes eles vão ter também inchaços do tipo edema labial, palpebral, podendo também atingir a região da garganta, né? Inchando a glote. E também eles vão ter, às vezes, sintomas respiratórios associados, tipo tosse, falta de ar, sibilos, o que gera uma situação de risco de vida. Então, quando ele tem a caneta autoinjetável, imediatamente ele vai retirar uma tampa dessa caneta e vai aplicar, batendo na região superior e lateral da coxa e mantendo essa caneta por pelo menos 5 a 10 segundos nesse local. Nesse momento, vai entrar pela agulha intramuscular a medicação na dose correta e vai reverter
imediatamente esse processo de alta gravidade. Esse paciente, mesmo com a melhora, ele deve procurar uma assistência em saúde, uma UPA ou um hospital, uma emergência, para que ele permaneça pelo menos 6 a 8 horas em observação, porque existe a possibilidade de ter uma reação tardia e após 4 a 6 horas, 8 horas no máximo, aquela reação anafilática voltar num segundo momento. Doutora, só interromper bem rapidinho. Quando a pessoa domina o assunto, ela fala tão fácil, né, que como os nossos ouvintes, alguns, né, com esse problema e outros que não, que têm um filho e tal, querem entender bem direitinho, eu vou só fazer essa interrupção bem rapidinho para a senhora explicar melhor ainda, porque só os problemas que a senhora falou aí já deu medo, né, a quantidade de problemas que a pessoa pode ter caso ela não tenha essa ajuda ou essa possibilidade de ter essa caneta à mão, né? E aí eu fico pensando, por que esse projeto ainda não, ele já foi aprovado, está em fase de discussão? Porque assim, a gente percebe pelo que a senhora falou que ele tem um benefício enorme, né? A questão é que o paciente, nem todos eles, depende da faixa etária, não sabem fazer o uso. Por que essa limitação não foi aprovado ainda? Porque aqui no Brasil ainda não existe nenhum laboratório que produziu essa caneta dentro do Brasil. Está explicado. A tentativa foi com a caneta com agulha subcutânea, o que não foi aprovado pela Anvisa. Entendi. Porque caso utilize por via subcutânea, a medicação não vai ter uma resposta imediata e a gente precisa de poucos minutos para reverter esse quadro, que é de alto risco. No caso, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas conseguem adquirir essa caneta na farmácia, né, desde que tenha uma prescrição médica. E aí, inclusive, no primeiro dia que teve a aplicação da vacina do Covid da Pfizer, na Inglaterra, que tiveram 2 casos de choque anafilático, as 2 pessoas estavam com caneta autoinjetável, imediatamente aplicaram e não ficaram com nenhuma sequela, reverteram e vida que segue. Então, a anafilaxia... a importância de uma medida tão simples, né? Isso. Então, a anafilaxia ela também pode atingir outro sistema, por exemplo, o sistema gastrointestinal e pele. A pessoa ter urticária, ter náuseas, vômitos, diarreia. Outros podem ter só um quadro cardiovascular, hipotensão, sudorese, taquicardia, visão turva, sensação de desmaio, a pessoa vai ter aquela sensação de perder as forças. E aí, usando a adrenalina, imediatamente o quadro é revertido. E a gente sabe que a anafilaxia ela pode ser a causa dela pode ser alergia a alimentos, alergia a medicamentos, a picada de insetos do tipo formiga, vespa, que é o maribondo, abelha, também pode provocar choque anafilático. Além de que existe o choque anafilático físico, né? Pessoas que são alérgicas ao frio. Uns meses atrás... Alérgica ao frio? Isso. Nunca tinha ouvido falar essa. Uns meses atrás eu recebi um rapaz que estava tomando banho de cachoeira. E aquela água muito gelada, ele começou a sentir a pele coçando, placas gigantes no corpo, ele sentiu taquicardia, fraqueza, ficou deitado, sensação de mal-estar intenso. E em alguns casos, a anafilaxia ela volta, ela se resolve espontaneamente. Mas tem casos que realmente a adrenalina é o que vai salvar a vida dessas pessoas. Então, existe uma lei, e a ASBAI vem numa luta há muitos anos, tentando garantir a aquisição dessa caneta para a população em ambiente mesmo de farmácia, eles poderem comprar e adquirir. No caso, hoje as pessoas conseguem por importadoras, né, que tem que adquirir, que tem que entrar em contato com alguma importadora de São Paulo, ou do próprio sul ou do sudeste. Era isso que eu ia perguntar. A senhora adivinhou o que eu estava pensando aqui. O Estado, o governo, ele não teria como importar essas canetas? Isso já foi discutido, é inviável? Eu acredito que é uma das pautas do projeto de lei. Né? Porque já que não tem a fabricação aqui, e se já existe nos Estados Unidos, por exemplo, creio que existe em outros países também, enfim, aqui a pergunta vai para, inclusive,
alguém que possa responder melhor, né, do governo, se como é que está esse debate, como é que está essa discussão, porque veja a quantidade de milhões de pessoas que seriam beneficiadas com essa ação, né? Sim, exatamente porque as doenças alérgicas elas estão aumentando numa velocidade assim exponencial, né? Hoje se fala em uma previsão que para 2050 metade da população vai ter algum tipo de alergia. A gente está falando aí de 4 bilhões mais ou menos. Exato. Não é isso? Exato. É um número realmente assustador, né? Eu vou, inclusive, aproveitar essa sua deixa sobre esse crescimento, né, de pessoas com problemas alérgicos. Vou fazer uma pergunta que eu fiz lá atrás. A gente estava no Jornal Povo. Eu não sei se a entrevista era para a Rádio Povo, eu acho que era para a Rádio Povo. E a gente depois saiu, né, peguei uma carona e lhe perguntei, doutora, esse crescimento, isso já tem, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. Esse crescimento de pessoas com problemas alérgicos tem a ver com cada vez mais a falta de acesso, né, o isolamento, por exemplo, das crianças em ambientes mais fechados, como apartamentos, condomínios, e o não acesso ao brincar que a geração da gente teve, por exemplo, né, com contato com terra, subindo em pé de manga e tal, e na chuva, e né, todo mundo tinha essa imunidade mais fortalecida. E eu não vou dizer a resposta que a senhora deu, que a senhora vai dar a mesma resposta para ver se é isso mesmo, né? Tem a ver isso, assim, essa geração, né, de 2090, final de 90 para cá, ela tem pouco contato, né, com esses aspectos para aumentar a imunidade, né, com a natureza. É uma geração cada vez mais enfurnada dentro do apartamento, com celular. É isso mesmo? Contribui? Sim, existe a teoria da higiene, né? Que hoje em dia as pessoas que vivem nas cidades, né? O fato de ter poucos filhos, 1 ou 2 filhos, o fato das pessoas terem menos infecções, até pela própria imunização, que também é importante. O parto cesárea também, ele contribui, né, para aumentar as alergias. O tempo menor de aleitamento também contribui. Então, nosso sistema imunológico, a gente tem o perfil TH1 e TH2. O TH1 é quando a gente vai estimular o nosso sistema imunológico para cuidar das infecções, de uma forma geral. Quando esse perfil TH1 não funciona, por conta das infecções, daquela vida mais rural, correndo, brincando junto com a natureza, o sistema imunológico ele se sente, acredito que em ócio, e vai começar a estimular o perfil TH2. E aí ele vai funcionar, se defendendo dos alimentos, das medicações, de saliva de insetos, de picada de veneno e etc. E também tem o fator genético, né, que a pessoa adquire dos seus pais, dos tios, dos avós. Quando a gente pergunta sobre a carga genética, a história familiar, a gente não leva em consideração a genética dos primos, dos sobrinhos, mas dos irmãos, pai, mãe, tios, avós. Então, também vai ter um percentual importante no desencadear ou não das doenças alérgicas, as doenças atópicas. Hoje, a Sociedade Brasileira de Alergia relaciona 35% da população com algum tipo de alergia, e a Organização Mundial de Saúde fala em 40% de pessoas alérgicas atualmente no mundo. Só para avisar, né, os nossos ouvintes, telespectadores, que o Papo Cajuína está dando uma consulta de graça, né, com uma pessoa desse gabarito. Mas lá na frente a gente vai cobrar de alguma maneira, viu? Não tem para onde correr, né? Porque você vê um estudo dessa beleza aí, um profissional como Gustavo Portela, um camarada que tem essa carreira artística, profissional, e além de tudo é construtor, meu amigo. Esse espaço que você está vendo aí, depois a gente vai dar um giro, ele vai fazer isso, ele foi construído por ele mesmo. Então o cara é artista, né? Tem um trabalho com roteirização, com audiovisual, e também é construtor, não é qualquer um, né? E
não é qualquer jornalista que tem à disposição uma equipe dessa. E a doutora Lorena, que não precisa falar muito, né, já deu aqui um quadro geral dessa situação de problemas alérgicos, né? A gente está brincando aqui um pouco para relaxar, mas a parte de contribuir é verdade, viu, gente? Depois, lá na frente, a gente vai fazer uma campanha para o Pix, né? Que é a maneira mais fácil de você ter um patrocínio hoje, né? Você abre o seu coração, diz que você não tem patrocínio e alguém pode sensibilizar e fazer um Pix, né? Para você, para ajudar a esse projeto que está aqui, que é o Papo Cajuína, ter uma longa vida, né? Ser um espaço de utilidade pública, né? A gente está aqui tentando fazer essa leveza, mas a ideia do projeto é essa, né? E aqui eu aproveito um pouquinho para falar dela, a doutora Lorena Madeira, que é especialista, como vocês já viram, em alergia e imunologia pela ASBAI. A ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né? E aqui tem no Ceará uma seção, uma unidade. Ela também é membro da Comissão de Ética e Defesa Profissional da ASBAI, que é a associação que eu acabei de falar, e é diretora e responsável técnica do Centro de Pneumologia e Alergia da Clínica Medicinar Fortaleza. Se eu errei alguma coisa, depois ela vai me corrigir aqui. Mas é isso. Então a gente tem esse panorama, né, em relação a esse projeto de lei importantíssimo, né, para a população, que cada vez mais vem crescendo, né? E eu queria agora também que a doutora falasse um pouco da campanha desse ano, se ela já tem notícia, qual vai ser o tema da ASBAI. A ASBAI que todo ano, né, eu não vou saber dizer exatamente a partir de qual ano ela já faz essa campanha. Eu, como profissional, já faço há 13 anos, então no mínimo há 13 anos tem essa campanha todo ano, que é a campanha mundial de combate à alergia, não é isso? E esse ano eu queria que a doutora Lorena falasse se ela já sabe qual é a campanha, qual é o tema, não sabe ainda. Tem algum assunto que vem sendo discutido, junto, a senhora é membro da Comissão de Ética e Defesa Profissional, tem alguma pista, assim, de qual seria o tema ou não? Ainda não, né? Esse biênio, eu não estou participando da diretoria da ASBAI Ceará, então eu não estou ainda sabendo, e nos próximos meses eu acredito que já vai ser avisado. Definido o tema, né? Sim. Ótimo. Doutora, me fale então agora de algum outro assunto que a gente pode abordar para a gente ir fechando essa sua participação, né? Claro, só avisando que isso é uma das primeiras participações. Eu acho que vai ser uma das convidadas presentes aqui sempre no Papo Cajuína, né? Porque o assunto ele é de utilidade pública, ele é muito importante. Então, só para finalizar, a gente passar para o nosso outro convidado, algum assunto que a senhora queira abordar, queira destacar. A gente sempre fala a doutora Lorena é uma das entrevistadas, né, do Sistema Verdes Mares constantemente, né, vive visitando lá o sistema para justamente falar dessas novidades, desses problemas. Ela falou aqui da alergia alimentar, é uma outra situação, né, inclusive tem uma unidade aqui em Fortaleza que cuida somente da questão da alergia ao leite, não é isso? Eu queria só para finalizar, para a gente passar para o outro convidado, que a senhora comentasse um pouco dessas outras situações ligadas à alergia. Bem, eu queria avisar a população que nós estamos com um projeto em andamento de inovação em tecnologia, que é o Alerte Alergo, em que 2023... Que é a pulseirinha, não é isso? Ele é um dispositivo vestível que o paciente pode escolher a pulseira ou o colar. Eu gosto desse nome bonito assim, um dispositivo vestível. Né? Vestível e inteligente, viu? Aí. Porque ele vai ser através de um beacon. Ah, tem aqui. E eu estava olhando aqui, não sabia o que era, se era um crachá, que ia ter algum evento. Ele tem um beacon que vai ser, no momento do acolhimento do paciente, vai ser colocado nesse beacon todas as informações de quais substâncias o paciente é alérgico, seja um fármaco, né, uma medicação, ou mesmo um alimento, porque muitas vezes ele vai permanecer por alguns dias dentro do ambiente hospitalar, no caso hospital, ou mesmo alergia a látex, né? A gente sabe que o látex é a segunda principal causa de anafilaxia dentro do centro cirúrgico. Então, tem que ter muito cuidado com os pacientes alérgicos a látex. E também existe a possibilidade da síndrome látex fruta, que 35% dos alérgicos
ao látex vão desenvolver reação cruzada com algumas frutas. No caso, o mamão, o abacate, o kiwi, a banana, a mandioca. Então são alimentos que eles não vão poder utilizar. Então o paciente vai chegar na unidade hospitalar para ser atendido, enfim, e ele vai ter esse equipamentozinho à disposição que coloca lá num dispositivo, numa plataforma, e vai fazer a leitura toda daquele paciente, é isso? Sim, ele vai estar ligado ao sistema e ali ele vai colocar a informação. Quando ele entra dentro da sala do médico para se consultar, ele vai ter um dispositivo leitor, que esse dispositivo ele vai ter um alarme com um bip, uma vibração e uma luz de LED, além da informação com o nome do paciente, que vai passar no visor, e a medicação que ele é alérgico. E ali vai ajudar o médico na gestão daquele paciente alérgico, principalmente agora que essas doenças estão cada vez mais prevalentes e incidentes. O paciente precisou fazer um exame laboratorial, vai sair da sala, fazer um exame de imagem. Quando ele voltar, novamente vai ter o alarme com o dispositivo leitor. Muito e bom. Também quando o técnico de enfermagem se aproximar do leito do paciente ou da cadeira que ele está ali em observação, que vai receber a medicação, novamente aquele dispositivo vai estar acoplado à bandeja do técnico de enfermagem e ele vai novamente passar a informação e ele vai ter que fazer uma nova avaliação se aquelas medicações podem ser administradas para aquele paciente. Perfeito. Eu fico aqui agora sem poder nem falar mais nada, porque depois de uma aula dessa, né, Paulo Armando, que é o nosso outro convidado, eu queria só perguntar se essa tecnologia tem alguma coisa a ver com a sua participação, você tem alguma coisa a ver com essa história. O Paulo Armando, que é professor da UFC, da unidade do campus da UFC em Quixadá, não é isso? E aí eu queria saber se você tem algum envolvimento com essa história aí, porque realmente eu fico aqui imaginando como é importante, como a tecnologia, o conhecimento, né, a ciência, a inovação, ela vem contribuindo cada vez mais com essa questão da saúde em outras áreas, né? Então, assim, como a gente conseguiu evoluir, chegar num ponto em que a gente consegue, com um dispositivo desse tamanhozinho, ter todo um histórico, ter todo um painel, uma performance, né, no caso, de como aquele paciente precisa de ajuda, o que é que ele precisa, o que é que ele deve evitar, né? Bom, agora é com você, Paulo. Então, eu fui convidado recentemente, né, para poder contribuir com essa nova tecnologia e poder dar continuidade para principalmente, né, fazer com que ela possa chegar ao mercado, né, seja acessível, né, às pessoas, né, aos centros de saúde. A gente está num momento, né, de grande transformação digital. Então, a gente está aplicando, né, tecnologia da informação às mais diversas áreas, né? A gente vê aí aplicações, né, em cidades, redes veiculares, mobilidade, dentro do agronegócio. Sim, segurança, turismo, segurança, né? A gente já vê aí, por exemplo, reconhecimento facial que consegue, né, ter uma grande precisão, né, e eficiência. E principalmente, né, uma área que está sendo bastante requisitada e dentro dessa questão da transformação digital é a saúde, né? Que é justamente a área que eu me especializei, que eu fiz meu doutorado. Então, a saúde digital, ela está aí para trazer, né, essa evolução, né, todas essas benfeitorias, né? Então, agora com essa evolução tecnológica que a gente tem, a miniaturização, né, dos dispositivos, né, a gente tem computadores cada vez menores, a gente tem sensores, atuadores, que a gente pode embarcar agora dentro dos objetos, né, do nosso dia a dia. Eu até mesmo vestir, né, daí vem o termo dispositivos vestíveis, né? Agora a gente pode ter um boné, uma camisa, um sapato, né? Óculos, né? Um óculos que tem toda a tecnologia que possa ali estar trazendo novos serviços, né? Interagindo com o usuário, né? Esse é um leitor. Explica pra gente o que é que está nessa bandejinha aí. A doutora Lorena começou a explicar, só para entender, é um leitor isso, esse painelzinho aí? A ideia é o seguinte, a gente...
para facilitar a identificação, né, no caso das alergias, né, dos pacientes, a gente precisa identificar essa situação de forma assim, eficiente e independente e de forma mais passiva possível. Por exemplo, esse sistema ele é composto por um transmissor. Ele está falando alguma coisa com a gente aí, é isso? Não? É. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está fazendo? Ele está detectando a informação que está dentro desse transmissor, que está sob a forma de uma pulseira ou um colar. E essa informação são relativas às alergias, né? E outras informações que o paciente possui. E já está aparecendo aí, é isso? E ela automaticamente, a gente tem um transmissor e um receptor, e esse receptor à distância, ele já pega todas essas informações do paciente e deixa elas, né, sempre visíveis para que o profissional de saúde esteja sempre atento, né? E não só visível em termos do display, né? A gente tem alguns informações sonoras, né? A gente tem uma vibração para sempre ali chamar a atenção e dar um destaque para a gente não deixar passar, né? Acontecer algum engano, né? Esse equipamento ele foi mostrado nessa Feira do Conhecimento que a gente conversou fora daqui do ar? Sim, no ano de 2023, né? Sim. Abriu o edital da Criar-se e nosso projeto foi aprovado. E o governo, através desse projeto, ele consegue retirar do papel e é exatamente mostrando a dificuldade e o que a gente vinha, no caso de uma experiência de 30 anos, né? Que sou eu e a Liana como alergologistas. Sim. E nós convidamos a doutora Ingrid também para participar, que é do serviço de mestrado de tecnologia da Unicristos, e também foi convidada a acadêmica de medicina Ludmila Madeira Taise. Então, nós lá relatamos toda a demanda dos pacientes alérgicos a medicamentos, alimentos e látex, e nós conseguimos passar para os engenheiros de mecatrônica a importância desse dispositivo ser instrumentalizado para ajudar os profissionais de saúde a gerir e a cuidar de uma forma mais assertiva os pacientes alérgicos dentro dos hospitais, UPAs, pronto atendimento, pronto-socorro, então, está sendo clínicas. Aqui no Papo Cajuíno um dos primeiros espaços onde a gente está divulgando essa tecnologia, é isso? Sim, sim. E também nós temos os profissionais de informática, né? Como o professor Paulo Armando, o professor Alzuí, o professor Glendo, que estão fazendo parte também da equipe, contribuindo, né, com esse período agora que vai passar por validação do dispositivo, para que ele depois comece a atuar dentro dos hospitais. Será que esse ano, Paulo e Lorena, a gente tem esse equipamento sendo finalmente utilizado na rede pública, enfim? A gente está trabalhando justamente nessa evolução da tecnologia. A gente quer deixar ela cada vez mais acessível, ela cada vez mais independente da interação ali humana, de forma com que o que a gente quer é que as pessoas, né, por exemplo, ao invés de falarem, né, quais são as alergias que ela tem, ou mesmo tatuarem essa informação no próprio corpo, essa informação já venha, né, junto com o usuário, né, sobre outra forma, né, ele já está, por exemplo, ser um cartão que já está com a pessoa. O que a gente está tentando é transformar, né, essa tecnologia em dispositivos que a gente usa no dia a dia, como uma pulseirinha que está sempre ali com a pessoa, né, de forma que, ao chegar nesses ambientes hospitalares de saúde, automaticamente não só as informações de alergia, né, são detectadas e são apresentadas, são chamadas a atenção, mas a gente quer ir além, né, a gente quer trazer outras informações, né, como
como a gente poder puxar informações da nossa base do SUS, né, não somente relativas às alergias, né, mas a gente pode também estar interessado em trazer outras informações, como as vacinas que a pessoa tomou e alguns históricos, por exemplo. Paulo, agora conta para a gente aqui, para os nossos colegas que acompanham esse papo, né, que é uma informação que eu achei interessante durante a sua apresentação, antes de começar o programa, né? E que a gente vai tentar sempre trazer essas informações que, né, o público não conhece, que geralmente não está na mídia, né? O Papo com a Gina quer ser esse espaço de valorizar, né, muito do que está acontecendo e que às vezes não é publicizado, não está nas manchetes, né? Infelizmente ainda as manchetes que dão muito retorno são as ligadas a fatos não muito bons, né? E a gente tem muitas coisas boas acontecendo, mas que não tem o mesmo espaço, infelizmente, né? Mas o Papo Cajuína vai fazer recuperar esse espaço, né? E aí você falava antes de que no curso de tecnologia da informação lá em Quixadá, né, tem trabalhos pioneiros, né, que, pelo que você me falou, em poucos lugares do país tem, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, que é um curso que trabalha com design digital, ações em tecnologia, sistemas, aplicativos. Conta pra gente mais um pouco, porque, né, Quixadá está no centro, no sertão ali, centro-sul, né, é muito importante culturalmente, economicamente, e que eu acho que poucas pessoas sabem que existe lá esse centro de formação tecnológica, né, inovador, e que pode contribuir, como a gente está vendo aqui, né, com conhecimento para o país, né? É isso. Quixadá, na verdade, está se tornando um grande polo tecnológico e de inovação, né, para o nosso estado. A gente está já até começando a apelidar e chamar de o Vale do Silício, né, do estado, né, no sertão. Porque em Quixadá a gente tem um grande polo universitário e também tecnológico de empresas, e lá o nosso campus da UFC, ele é um campus temático, né? Ele só tem cursos de tecnologia da informação. São 6 cursos que nós temos, né? Ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, sistemas de informação, redes de computadores, e a gente tem um curso que merece um destaque, que ele é um dos pioneiros, né, aqui nacionalmente, que é o curso de design digital, né? Como a gente está trabalhando, né, desenvolvendo novas tecnologias a partir da transformação digital, então a gente está precisando muito de designers voltado ao lado digital. E lá no nosso campus da UFC, como a gente é especialista em tecnologia, desenvolver tecnologias, a gente gera muita inovação, né? Então, são cada vez novos aplicativos e sistemas que são desenvolvidos, né, pelos próprios alunos ou pelos professores, que merecem, né, como você destacou aí, tá tendo uma visibilidade, né? A ideia é que o nosso papel extensionista ele seja cada vez mais forte, né? E que o que é gerado, né, principalmente em termos de tecnologia, de inovação, chegue à sociedade, né? Então, é visando isso que nós temos lá no campus da UFC o nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, né, que é o Inove. E a ideia é que a gente faça um papel ali de caça-talentos, né, quando a gente perceber projetos que tenham potencial de inovação e de contribuição para a sociedade, que a gente possa dar todo o suporte e o encaminhamento para ajudar com que as equipes, os alunos, transformem-se em novos negócios, né? E aí a gente tem visto diversas soluções inovadoras, né, que nós temos desenvolvido em diversas áreas, né, como na saúde digital, geração de energia, agronegócio, segurança também, cidades inteligentes. Acho que o Papo Cajuína vai fazer uma visita lá ao campus em Quixadá. Serão muito bem-vindos. A doutora Lorena está convidada também, né, porque o assunto tem a ver, mas a gente vai descobrir essas outras possibilidades, porque eu acho fantástico isso, né? Se tratando de um país ainda que investe pouco em ciência e tecnologia, né? E a gente queria muito que o governo olhasse sempre mais para isso, porque é um grande polo que pode nos trazer benefícios enormes enquanto sociedade, economia, política pública, né? E a gente sabe que esse governo é sensível a esse assunto, né?
Quando eu falo governo federal, claro, governo estadual também, que são os maiores fomentadores. E eu vou trazer aqui, por exemplo, uma informação que eu fiquei sabendo dessa semana agora, né? E eu queria saber se você sabe dessa informação, que eu também fiquei maravilhado com essa notícia. O maior fomentador de patentes no país, só atrás da Petrobras, é a Universidade Federal de Campina Grande. Quando eu vi, eu digo, poxa, que é assim, incrível, né? Como o nosso setor público ele é de excelência, né? E poderia ser mais ainda, né? Então veja só, a Petrobras está falando de uma empresa de um porte que está entre as maiores do mundo, e atrás dela está a Universidade Federal de Campina Grande, né? Nordestina, na Paraíba, e que produz conhecimento dos mais variados, voltados como esse daqui, para não só para a população ser beneficiada com uma ação tão importante como essa, mas também para pequenos negócios, grandes negócios, e está lá. Não sei se você chegou a ver essa notícia essa semana que passou agora, a doutora Lorena, mas eu fiquei assim, feliz demais mesmo, porque é muito bom ver a coisa pública tendo esse papel e esse destaque, né, de excelência. Esse ponto é um ponto importante, pois, né, essas novas tecnologias, né, essa inovação que é gerada nas universidades, né, sejam elas públicas ou privadas, né, é muito bom ver que essa inovação está chegando na sociedade e estão sendo protegidas, né, sob a forma de patentes, ou quando a gente fala de software, né, são registros de software, e a gente percebe que a gente precisa de todo um suporte e um apoio para que novas tecnologias, né, sejam patenteadas, né. A gente ainda percebe que, embora a gente esteja vendo esses destaques, né, em termos de novas patentes, né, aparecendo cada vez mais, a gente ainda vê que falta um pouco de incentivo e suporte, né, a principalmente pequenos negócios, pequenas soluções, né, às vezes uma solução individual que é feita por um aluno, um professor, que não chegou a ser uma patente, né, mas é importante ver que essas tecnologias estão sendo estão tendo visibilidade, estão sendo protegidas, né? Eu vou ler só um trechinho aqui, a gente vai fazer sempre esse link online, né? Vamos dizer assim, essa participação automática e instantânea com as informações, né? Para a gente dar o devido crédito, né? Como jornalista a gente sabe como é importante isso, e querer sempre lembrar a importância dessa questão de dar os créditos, né? Então eu entrei aqui rapidinho agora para o nosso ouvinte que está aí acompanhando. Mas eu não vi isso, onde é que está isso? Não, tá, se você colocar lá, fizer uma pequena busca, vai aparecer. E aqui no portal da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, está aqui a informação, né? Então, só para complementar bem rapidinho, desde 2017, né? Então há 7 anos, né? A UFCG permanece entre as maiores depositantes de pedidos de patente de invenção residentes no Brasil, chegando a ocupar o primeiro lugar nacional no ranking 2020. Já chegou a passar a Petrobras, né? O desempenho impressionante é resultado direto da atuação do Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica, o NIT, criado com o objetivo de auxiliar cientistas da universidade no processo de inscrição de patentes, prospecção tecnológica, assessoria jurídica, está aqui. Então, assim, quem está me ouvindo, né, quem está nos ouvindo, vai dizer, rapaz, esse cara só fala, está repetindo. Não, é porque tem que repetir mesmo, né? Assim, se a gente falasse de outro país, né, um país mais desenvolvido e tal, seria mais comum dizer isso, mas a gente não está nesse nível ainda, né, infelizmente, por várias questões que a gente não vai colocar aqui, mas é muito importante reforçar isso, né? O seu papel como professor lá em Quixadá, a doutora Lorena, fazendo esse intercâmbio, né, fazendo essa união com o conhecimento universitário. Então isso é muito importante sempre frisar, porque esse é o caminho, né, para a gente ter uma sociedade um pouco mais igual, um pouco mais justa,
avançada para prestar o serviço na área de saúde, como você falou aqui, agronegócio ou segurança, vai vir através desse conhecimento, desse investimento no conhecimento, na inovação. E é isso. Só complementando, né, você trouxe aí o importante papel do NIT, né, e esses setores, né, são importantíssimos, né, dentro das universidades, porque eles conseguem, né, trazer né, conhecimento, né, e dar suporte, né, a essas novas tecnologias que estão sendo geradas, né, e assim a gente consegue ter novas patentes, né, e estimular as invenções e fazer com que o conhecimento, né, chegue à sociedade. Você está aqui visitando Fortaleza para algum evento, algum compromisso? Você mora em Quixadá? Eu moro lá e cá. Lá e cá. Lá a gente, não só em Quixadá, mas de forma geral, nas universidades, né, que estão no interior do estado, a gente utiliza um mecanismo de concentrar um pouco as aulas ou no começo da semana ou no final da semana, né? Então a gente tem um grupo de professores que fica de segunda a quarta e outro de quarta a sexta, para que a gente consiga, né, novos profissionais, né, cada vez melhores professores, né, especializados, para que a gente, com essa interiorização, né, das universidades, a gente consiga estar abrangendo todo o nosso estado, né? Então, no meu caso, eu estou em Quixadá mais de quarta a sexta, e aqui, né, de segunda, terça, eu desempenho outras atividades, como atividades de pesquisa, né, que eu realizo aqui em Fortaleza, no campus do PC. Legal, a doutora Lorena trouxe esse convidado, né, especialmente de um dia para o outro, né? A gente tinha combinado, conversado, convidado, achando que ia ser só saúde, né? Principalmente a questão alérgica, claro, imunologia. E aí, um dia antes, aí tem um convidado assim e tal, a gente pode falar sobre esse assunto, tá, beleza, vamos. O Papo Cajuína é esse espaço bem democrático e, como é que eu posso dizer, e que vai estar sempre aberto a essas possibilidades, né? Assim, não é um campo fechado onde a gente vai estar sempre só preso àquilo que foi planejado, né? Então, quando ela falou, eu disse, bom, quando ela falou assim, deixa eu ver aqui, quando ela passou a mensagem para mim, tecnologia da informação ligada à saúde, eu digo, poxa, tá aí um assunto que vai render, né? Como está rendendo agora, né, doutora Lorena? Exato. Então, o professor Paulo Armando ele veio para somar muito no desenvolvimento do dispositivo Alerte Alergo, e nós estamos assim muito felizes, né, com a participação do professor. E aí Paulo eu lembrei Armando. agora, eu queria um compromisso de vocês, né? Como vocês vão ter que dizer sim ou não, vai estar gravado para o mundo todo pela internet, né? Eu queria, quando tivesse, se Deus quiser, né, e todo um conjunto de fatores possibilitarem que esse equipamentozinho, eu posso pegar aqui, né? Pode. Esteja pronto para ser ou experimentado ou ser usado em alguma rede de saúde, para começar a ser utilizado, que o primeiro local que vocês dessem a notícia fosse o Papo Cajuína. Antes de eu levar para a TV Verdes e Mares, para o Jornal Diário do Nordeste, eles serem o segundo, né? Depois de passar no Papo Cajuína, aí vocês podem ir para esses outros locais, né? Jornal Povo, Rádio Povo CBN, que a doutora Lorena já foi, Jovem Pan, enfim, todos os meus parceiros, né? Colegas que dão um espaço importante, mas que eu faço questão, né? Não é possível, né? Que vocês tenham esse compromisso agora, quando estiver prontinho, essa vai ser agora inaugurado semana que vem, vai ser um teste lá no Albert Sabin, que vocês venham dar essa primeira notícia em primeira mão aqui, pode ser? Pode, sim, nós Maria, nos comprometemos. Lorena olhou assim para ver se podia se comprometer, não. Claro, sim, claro. Vai ser um grande prazer estar aqui novamente no programa Cajuína, que é muito interativo e que nós temos esse espaço aqui, né? Muito agradável, confortável, bonito, integrativo, né? Com várias... você tem uma percepção aqui de muita coisa com artes, né? E
É um local que é muito bom permanecer. E eu queria falar também que ontem nós estivemos no lançamento dos 20 anos do Jornal do Médico, em que a organizadora, o Argolo, né, que é o responsável pelo Jornal do Médico, colocou a doutora Juliana Lucena, que é presidente da Sociedade de Oftalmologia Regional Ceará, e ela relatou um fato que no dia a dia ela percebeu que mesmo as pessoas que estão tatuadas, aquilo ali às vezes passa desapercebido durante o atendimento médico. Que após a pessoa ter a reação alérgica, é que vão olhar que aquela pessoa tinha uma tatuagem informando, né? Reforçando exatamente a importância do dispositivo para aumentar essa proteção e ajudar os médicos na assertividade durante a prescrição. É só um comentário em relação a isso, é que a tecnologia ela pode ajudar nesse caso, né? Como esse exemplo que foi citado, a tatuagem está ali, mas ela precisa ou ser informada ou ser encontrada, né? E existe agora uma nova área, né? Que é a área da internet das coisas, sistemas ubíquos, né? Que é a gente... esses sistemas eles serem cada vez mais passivos e basta né, um dispositivo desse estar em contato, né, com um receptor, por exemplo, no caso do alerte alergo, essa informação já é transmitida e chamada a atenção, né, sem que o usuário ele precisa estar mesmo consciente para chegar e informar, né, sobre seu estado de saúde, né. Então, essa tecnologia acaba, aplicada, né, na área da saúde, acaba ajudando bastante. Legal. Eu quero até aproveitar também e fazer um convite para tanto a doutora Lorena como o Paulo, numa segunda oportunidade, a gente fazer um programa ao vivo. Ao vivo que eu digo é com a participação de internautas, né? Com a interação dessas pessoas, médicos, enfim, aí a gente agendar um dia para mobilizar essa plateia, né? E aí a gente ter uma entrevista mais movimentada ainda, né? Com a participação dessas pessoas, médicos, estudantes, profissionais de tecnologia, da área da saúde. A ideia do Papo Cajuína é fazer essa interatividade, como a doutora Lorena lembrou, né? A gente está aqui gravando uns dias antes desse dia 31 de março, né? Por questões logísticas, né? De espaço, de horário, de agenda, mas que a ideia é que seja também um espaço cada vez mais onde a gente possa fazer algumas coisas ao vivo, né, online, ali acontecendo naquele momento, né, e ter pessoas, profissionais na rua trazendo novidades. Claro, não vai ser inicialmente tão constante isso, mas a gente vai querer fazer essas experiências como uma forma de dar espaço para outras pessoas conhecerem mais o Papo Cajuína, claro, e os respectivos convidados, os temas, o conhecimento que eles estão trazendo, né? Porque é importante sempre multiplicar isso, né? Você vê como tanta informação que a gente passou aqui, que eu tenho certeza, como eu, por exemplo, eu mesmo, essa informação da Universidade Federal de Campina Grande, né, é uma novidade para mim, muito grande, né? Mas você vê que desde 2017, então tem 7 anos que eles estão ali ranqueando entre os maiores produtores de patentes. Então isso tinha que estar no Jornal Nacional, tinha que estar, né? Tinha que estar no Fantástico, porque é uma informação. Eu vibro muito porque assim, eu fui estudante de escola pública, eu entrei numa universidade particular por meio de um financiamento público, né? Quando não tinha o nome de FIES, quando o nome era um nome que ninguém vai lembrar agora, né? Porque era um nome totalmente diferente, mas era um financiamento público. Então isso é uma situação onde é muito importante destacar, porque muitas pessoas dependem dessa estrutura pública, né? Então, assim, sempre eu vou aqui ficar chateando, lembrando o ouvinte, né, de que da valorização desses espaços públicos, né, do conhecimento até o acesso a esses serviços, né? E a gente vai começando a chegar no final, e aí eu queria que vocês comentassem, né, o que é que a doutora Lorena já falou, mas do espaço, o que é que vocês acharam. Fica esse compromisso, né? Vocês já prometeram, agora está gravado, né?
que antes de qualquer outro veículo de comunicação divulgar, vai ser o Papo Cajuína que vai divulgar quando essa grande pulseirinha e essa grande invenção tecnológica vai estar sendo utilizada, né, e fazer em suas considerações, né, espero tê-los aqui outras vezes, vamos visitar Quixadá, viu? Serão bem-vindos. Doutora Lorena, espero que vejam um espaço na sua agenda, né, para a gente visitar. A senhora já conheceu lá, não, esse espaço, não? Ainda não, mas Olha aí. Pretendo conhecer. Pronto. Fica aí já na sua agenda para 2024, se possível, né, porque a mulher é ocupada, viu? Quando a gente troca mensagem, ela responde um pouquinho depois, porque eu sei que ela está atendendo, tá? Uma vez ela passou um áudio, porque eu vi aqui, mas vai dar certo. Você também, viu, Aécio? Você também é bem ocupado. Eu tô brincando. Você também demora a responder também. Ela falou assim, eita, nessa correria, né? Eu não sei o que era o assunto que eu tinha perguntado, alguma coisa, e ela disse, eu esqueci, alguma coisa assim, mas nessa correria e tal, eu disse, eu sei como é que é. Então, assim, a gente vai falar sobre essa questão também, né, da nossa correria do dia a dia, sobre outros aspectos, mas eu queria agradecer muito a vocês, ao Paulo, né, a doutora Lorena, que já é a segunda visita ao nosso Papo Cajuína, e que espero tê-los aqui mais outras vezes. Eu queria agradecer, né, o convite e também destacar a importância desse espaço da gente poder estar divulgando, né, o conhecimento que é gerado. E ficamos à disposição, né, para trazer outros temas, né, falar de outros temas. Lá no nosso campus, lá de Quixadá, nós temos especialistas em todas as áreas, né, da tecnologia da informação. Então, a gente pode estar falando sobre diversos assuntos, né. Nós temos um corpo docente, né, onde mais de 90% são doutores já, e cada doutor é especialista em uma área da computação diferente. Então, ficamos à disposição. Será um prazer. Muito bom, muito bom. Eu me animei bastante e a gente pode fazer, o Gustavo pode falar ali, balançar a cabecinha, a gente pode fazer, eu tenho quase certeza disso, né? Uma transmissão online, tipo assim, a gente gravando aqui, entrevistando o pessoal lá em Quixadá, né? E fazendo a transmissão tanto de imagem como de som, né? E, claro, deve ser possível, né? Porque aí, claro, quando a gente não vai poder estar sempre lá, mas com a internet hoje a gente nem precisa, né, estar tantas vezes. A gente pode fazer uma entrevista, um programa ao vivo, direto lá de Quixadá, né, mostrando, conversando com os alunos, enfim. Vai ser para mim uma alegria imensa conhecer presencialmente e também fazendo essas transmissões online. Doutora Lorena, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a Aécio, parabenizar o Papo Cajuíno, né, sua iniciativa. É um ambiente muito agradável e principalmente as informações que você tem passado para o seu público, né? 30 anos de profissão, não é, Aécio? Tem muito café no bule aí, né? Tem muito café, muita cajuína que vai rolar ainda. Exatamente. E reforçando que a união da saúde com a tecnologia, né? Esse casamento das duas áreas de atuação é muito importante para um bom desenvolvimento, um bom desenrolar dentro dos hospitais e pronto atendimento e clínicas, ambulatórios, para ajudar os profissionais de saúde, que com certeza quando eles saem para cuidar de seus pacientes, eles querem acertar no tratamento e na resolução do problema de cada pessoa que passa pelo profissional de saúde. E a inovação, a tecnologia está aí para a gente se aliar cada vez mais a ela e que isso vá se perpetuando durante muitos anos aí para a sociedade. É isso.